É Gênesis 48. Mas também aí, há aqueles que não trouxeram sua Bíblia, está na tela, creio que esteja. Mas eu sou vintage, eu trago minha Bíblia de papel. Eu sou vintage. Vamos lá então. Passadas estas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que José teu filho vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz, na terra de Canaã, e me abençoou. E me disse: eis que te farei fecundo, e te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos. E à tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Mas a tua descendência, que gerarás depois deles, será tua. Segundo o nome de um de seus irmãos, serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu com pesar Raquel, na terra de Canaã. No caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, sepultei-a ali, no caminho de Efrata, que é Belém. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são meus filhos, que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. Então disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita e à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda à direita. Israel, ok? Vamos avançar aqui, né? 14. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito, e abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes. Seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar a cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande, contudo o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés.
Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te de mais que a teus irmãos um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus com minha espada e com meu arco. Há algum tempo, não sei se há 2 ou 3 anos, surgiu aí nas redes sociais um aplicativo em que as pessoas colocavam a sua foto, apertavam um botão, um filtro, e saía o resultado da foto envelhecida, né? E eu lembro, gente, que virou uma febre isso aí. As pessoas levaram essa brincadeira tão a sério, né, esse aplicativo tão a sério, que elas queriam saber se o tempo seria generoso ou não com elas. E aquela coisa, né? Se você ficasse bonitinho velho, você ia lá e compartilhava no Facebook. Mas para a maioria das pessoas, eu acho que o resultado não foi tão bom assim. Mas fato é que pensar na velhice deveria ser um bom exercício. E Eclesiastes rasga o verbo para falar que a vida do homem, ela é algo rápido. A vida do homem é como o vento, é como o sopro, o vapor, a fumaça. Logo, pensar na velhice deveria nos fazer mais maduros. Teve um filme que o Tom Hanks estrelou em 1988, aonde um menino, ele com seus 12 anos, ele queria envelhecer. Final das contas, o nome do filme é Quero Ser Grande. Num passe de mágica, né, dos 12 anos, eu acho que ele passa a ter 30. Então ele vai, consegue um trabalho numa loja de brinquedos, algo assim, não me lembro muito bem. Mas a verdade é que aquele menino, né, aquele adulto com cabeça de criança, não conseguiu suportar a pressão de ser adulto. E aí o filme mostra que ele deseja voltar a ser menino. E eu era solteiro quando eu comprei meu primeiro apartamento. Gente, é algo assim indescritível de alegria, porque você acompanha a coisa da chave, você acompanha a obra, a planta, e tem conversas com o corretor, e aquela expectativa faz você sonhar, faz você avançar, né? Responsabilidade à vista. Quando eu peguei a chave e entrei, tudo branquinho, bonito, mas aí eu me perguntei assim, no meu subconsciente, rapaz, 30 anos pagando isso aqui, como é que eu vou estar daqui a 30 anos? Então a resposta é simples, né? Eu vou estar um senhor, né? Um idoso, no mínimo tiozinho aí. Por quê? Porque é a longo prazo. E às vezes, eu, sendo bem sincero aqui, eu me surpreendo, né? Gente, a primeira vez que você é chamado de senhor na rua, pelo menos comigo, foi algo um pouco estranho, né? De repente, ei você, moço, ô garoto, ô rapaz, e aí de repente, aquela balconista, aquele frentista de posto de gasolina fala, senhor, é no débito ou no crédito? E você muitas vezes passa a ouvir de gente que você é uma senhora, e aí eu fico assim, cara, quando eu era criança, meus pais me ensinaram, ó, senhor, senhor, você, senhor é a pessoa, senhor está no céu. Agora eu estou começando a entender esse lance aí do que é envelhecer. Fato é que, eu sou pai velho, eu tive uma filha agora, primeiro filho, né, com 47 anos. E a minha esposa tem 30, 17 anos mais nova do que eu. E a minha filhinha tem 2 meses. E eu fico assim, meu irmão, se eu tenho 47, quando a minha filha tiver 20, eu vou estar com 67. E aí vão perguntar se eu sou o avô dela ou o pai. Mas assim, a grande coisa da vida é que pelo menos eu quero ter a maturidade de poder até lá, nesses 20 anos que vão se estender, né, eu com 67, ela com 20,
é daqui até lá, está pelo menos a disciplinando no caminho do Senhor, fazendo crescê-la como uma mulher de Deus. E a Stephanie fica assim, né? Você acha que você é um garotinho? Né? Porque eu fico incomodado um pouco assim. Mas engana-se quem acha que não há lucro na velhice. Engana-se quem não vê lucro na velhice. A Bíblia fala que os jovens, a glória dos jovens é a sua força, é o seu vigor, é a sua energia. Essa é a glória dos jovens. Mas também fala que a glória dos velhos, dos idosos, dos anciãos, são os seus cabelos brancos. Por quê? Porque os fios brancos carregam. É o sinal de que aquela pessoa viveu o suficiente para ser chamada de madura. Aquela pessoa dos fios de cabelo branco tem algo para ensinar a gente. Tem experiências de vida para compartilhar com os mais novos. E o salmista diz que aquele que está plantado na casa do Senhor vai envelhecer dando frutos, gente. Olha que coisa boa, né? O cara, não é que o cara ficou velho e a bateria desligou. Vai dar frutos, vai florescer. E anunciar que o caminho do Senhor é reto e perfeito. E no texto lido aqui, em Gênesis 48, Jacó tem 130 anos ou um pouco mais, e ele sabe que a morte se aproxima. Ele sabe que pode morrer a qualquer momento. Mas a lucidez de Jacó mostra e lhe diz que há algumas coisas ainda que ele precisa fazer. E é interessante isso porque Jacó, quando jovem, né, a Bíblia mostra assim, o passo a passo de um rapaz imaturo, de um rapaz se metendo em encrencas, né, mas agora não. É a postura de um senhor como tem que ser. E o livro de Gênesis, né, estamos no capítulo 48, ele vai caminhando para o final, como assim também caminha para o final a vida de Jacó. E o versículo 1 fala bem assim, começa bem assim, ó, passadas estas coisas, que coisas? Então, Moisés, quando escreve Gênesis, aqui, por exemplo, ele está mostrando para a gente que passou-se o capítulo anterior, dizendo que Jacó pediu para que José prometesse a ele que, quando ele morresse, quando Jacó morresse, o seu corpo fosse enterrado lá na caverna de Macpela. Por quê? Porque lá estavam enterrados seu avô Abraão e seu pai Isaque. Então, lidar com a morte, embora algumas pessoas, né, até crente bate na madeira de vez em quando, para com isso, gente, porque falar da morte deveria ser algo, no mínimo, natural para a gente. No mínimo, consciente para a gente. No mínimo, algo maduro para a gente. E uma coisa que nós sabemos é que esses patriarcas, embora velhos, eles sabiam que a última pátria deles, a última casa deles, não era Canaã, não era Babilônia e não era o Egito. Em Hebreus 11, fala que tanto Abraão, Isaque e Jacó estavam esperando uma casa melhor, uma casa superior, porque eles andaram neste mundo como peregrinos, mas morando em tendas, armando barracas, transitando de uma ponta a outra. Eles sabiam que essa terra não seria em tese aqui, essa terra, né, de pecado, de depravação, não seria em tese as suas últimas moradas, a sua última morada. E o apóstolo Pedro, lá na segunda carta, quando ele, já velho, ele mesmo diz o seguinte, olha, em breve, eu deixarei esse tabernáculo, porque Pedro referia-se ao próprio corpo como uma barraca, como uma tenda.
Não é assim que o tabernáculo foi? O tabernáculo de Moisés? Desmontava, montava. Desmontava, montava. Né? Passava ano após ano, estava ali andando de um lado para o outro. Então ele fala, olha, eu vou deixar esse tabernáculo. E aqui no caso, Jacó sabe que o seu corpo não vai resistir por muito tempo. Que entra aí a maturidade de saber lidar com as limitações. E ele então manda avisar, ou alguém avisa a José, que ele, Jacó, já não está muito bem. E José, essas coisas de filho, né? O Manassés e Efraim, bota a roupa aí que o vovô não está muito bem, talvez seja a última vez que vocês vão vê-lo, vamos para lá. E eles vão para Gósen, mais ao norte. Talvez fosse ali a última vez que esses 4 estariam reunidos. Olha, gente, olha o que diz o texto, que Jacó, né, ou também chamado Israel, ele tá levantando da cama com muita dificuldade. Ele está reunindo forças, né? Ele está com mau jeito. Dói ali, dói aqui, é uma posição que não está certo o negócio ali. Ele está tentando, ao menos, sentar na cama para poder conversar com seu filho José. E quando eu leio isso aqui, gente, eu volto no tempo e eu vejo um Jacó correndo de Esaú. Baita energia essa, hein? Eu vejo Jacó chegando num poço de água aí, lutando ou defendendo Raquel de alguns pastores abusados. Eu vejo Jacó como esse homem que tem a energia de um jovem, mas agora o quadro dele é outro. Ele é um velho, um ancião. E a vida é exatamente isso, gente. Um dia você enxerga bem, outro dia você usa óculos. Um dia você é capaz de abrir uma garrafa de refrigerante com dente. Não tente se você não tem segurança hoje. E por eu ser nostálgico, saudosista, old school, eu gosto de conversar com pessoas mais velhas. Sempre gostei. Eu gosto de conversar com pessoas que têm histórias antigas para contar, do tempo que se acendia lampião na casa. Eu fico curioso com isso. Do tempo em que, para ter água, tinha que ir lá na bica, lá no poço, né, com um balde na cabeça. Do tempo em que se ouvia jogo no radinho de pilha. Eu gosto dessas conversas, eu faço muitas perguntas, e eu sinto também que eles ficam muito abertos para serem ouvidos. E a cena aqui em questão, a cena de Jacó com José, né, ele lá tentando se ajeitar para ficar sentado, me lembra aquela cena assim, olha, arrasta a cadeira aí, que lá vem história. Porque Jacó tem muita coisa para falar. Jacó, como disse o pastor André hoje pela manhã, palavras de despedida, poderia ser ali o último diálogo entre pai e filho. E nesse momento aqui, o José não está sozinho. O José está com os 2 filhos, o mais velho Manassés e o mais novo Efraim. Jacó entra, ou melhor, José entra com os filhos, só que Jacó não está percebendo, porque ele não está enxergando muito bem coisas da velhice. Possivelmente ali uma catarata. E ele começa ali a falar com José, e os netos estão ali ouvindo a história. E ele começa a fazer ali, gente, uma retrospectiva, né, certo que bem mínima, de algumas experiências que ele teve com o Deus de seu pai Isaque, o Deus de seu avô Abraão.
E ele dá um testemunho aqui da relação dele com Deus, e ele vai citar o local aqui chamado Luz, né, que é o nome primitivo para Betel, Bet, casa, né, Luz, casa da luz, e foi em Betel que o Senhor apareceu a Jacó. Sabe aquele sonho lá, né, dos anjos? Foi em Betel que o El Shaddai, como assim Deus se apresentava aos patriarcas, que quer dizer o Deus Todo-Poderoso, poderoso para cumprir a sua promessa de estabelecer nesses patriarcas uma grande nação. Foi lá em Betel que Jacó ouviu: eis que farei de você, Jacó, uma grande nação, que mais tarde veio a ser Israel. E ele começa então a falar de si, falar mais um pouco, e abrindo o baú das recordações, né? E ele também fala assim que os netos, né, ou melhor, que os filhos de José, Manassés e Efraim seriam seus, mas também aqui, Jacó, ele confessa que ainda sente saudade da esposa que faleceu. Ele ainda não esqueceu Raquel, e Raquel, porventura, é a mãe de José. Então, o velho Jacó está abrindo o baú do seu coração, porque o velho Jacó tem muito a ensinar ao jovem José. E se você é pai ou mãe, você tem o privilégio de participar do crescimento dos seus filhos. Isso é algo genial. Para o movimento puritano, era essencial que pais treinassem espiritualmente e moralmente seus filhos. O puritano Thomas Watson disse o seguinte: pais cristãos vão se esforçar para que seus filhos sejam mais filhos de Deus do que seus. Já o outro puritano, Deodato Lawson, diz o seguinte: todo aquele que é nascido na sua família, nascido na sua casa, é nascido para Deus. Ele vai além, dizendo que essa coisa de você iniciar o seu filho a fé cristã e a como viver nesse mundo aí, não é menos importante do que botar o prato na comida. Porque tem uns pais também que, pelo amor de Deus, hein? O mais importante é que nada lá em casa falta. A geladeira está cheia. O mais importante é que meu compromisso como pai de botar comida na mesa, isso está garantido. Mas vamos olhar por outro lado. Há um alimento também mais importante que nós, como pais, deveríamos colocar à mesa de nossas famílias. E mesmo que você, que me ouve aí, não tem filhos, você pode florescer bênçãos na vida dos mais jovens da sua igreja. Aqui na nossa EBD, eu sou professor nessa classe aqui para adultos. E ano passado, eu dei uma aula sobre Samuel e Eli, né? Poxa, Samuel é um menininho, e Eli já um homem velho. Aí eu falei, gente, quando acabar a EBD aqui, tem um café ali fora. Vamos procurar os adolescentes para conversar, ou até as crianças, os jovens. Vamos interagir, porque nós, mais velhos, temos o que compartilhar com eles. Eles precisam também aprender com a gente. E olha que interessante, porque Paulo, quando adota Timóteo, e esse foi o tema da nossa EBD de hoje, não é isso? Paulo, ele pega um menino Timóteo, enxerga nele um discípulo de Cristo, alguém que quer servir ao Senhor, e fala, Timóteo, bora viajar em missões? Timóteo fala, vamos nessa. Quando então Paulo está mais velho, e sabendo que qualquer momento, né, ele pode ser morto, porque esse homem já foi preso tantas vezes, ele sabe que Timóteo livre pode
agir e trabalhar no lugar dele, que é prisioneiro. Um jovem garoto, Timóteo. E ele fala bem assim na carta: Timóteo, tu, porém, que aprendeu, segue de perto os meus sofrimentos. Sofrimentos e perseguições que eu passei em Antioquia, em Icônio, em Listra. Olha que o homem mais velho está encaminhando alguém mais jovem no caminho da fé e dizendo: olha, acorda, Timóteo, para a maturidade. Porque se você me viu sofrer perseguições nesses locais, a mesma coisa poderá acontecer com você. E ele também vai escrever para Timóteo: olha, Timóteo, o tempo da minha partida está próximo, mas eu guardei a fé. Eu combati o bom combate, Timóteo. Eu estou terminando a corrida. E a gente precisa enxergar, e falando em enxergar, e voltando ao texto em questão, que Jacó não está enxergando direito. E por 2 vezes ou mais isso é realçado. Ele não reconhece as 2 figuras, talvez estivessem vendo apenas as 2 silhuetas, e ele pergunta para José: quem são esses 2? Aí em questão você sabe que Manassés, o mais velho, e Efraim, o mais novo. E José, ele leva os 2 filhos para o pai dele, aquela cerimônia antiga, né? Papai, são seus netos, papai. Meninos, vem para cá, meninos. Eles deviam ter uns 20 anos de idade, os 2. 20 e 21. Porque na civilização antiga, o mais velho, o primogênito, tinha privilégios especiais perto do mais novo. Isso é cultura antiga, gente. Isso aí era comum. José está dando uma forcinha aqui para o pai, né? Que não está enxergando direito. José, vai aí, papai. Estou te ajudando aqui, tá? Esse aqui é o mais velho. Esse aqui é o mais novo. Mas o que acontece, gente, é que José mela o pique aqui. Quebra tudo. Deixa José de boca aberta. O homem vai lá, pega a mão direita, que deveria estar sobre Manassés, o primogênito, coloca na cabeça do mais novo e cruza as mãos. A Bíblia diz que ele cruza as mãos. José fica doido quando vê isso. José fica doido. E ele refuta o pai. Papai, o que é isso, papai? O senhor não está enxergando bem. Peraí, papai. E tenta desfazer o negócio. Tenta dar um Ctrl Z ali, consertar as coisas. Mas você percebe que Deus não é refém da cultura? Deus não é refém das estruturas da sociedade? É interessante isso, porque quando você lê Gênesis, meu amigo, não aconteceu só aqui não. Abraão foi a mesma coisa. Abraão teve 2 filhos. O mais velho, Isaque, e o mais novo, ou melhor, o mais velho Ismael e o mais velho Isaque. Gente, o mais velho Ismael, o segundo Isaque. É Isaque quem é abençoado. Depois Isaque também tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú, não, Jacó sim é abençoado. E isso se repete aqui. E Jacó adota os 2 filhos de José como seus, e Efraim é o mais abençoado. E a Bíblia diz, em certo momento lá, que o reino do norte, ele foi tão forte e poderoso em dado momento, em que os efraimitas, esse nome efraimitas, foi dado também àqueles que residiam no norte, para você ver o tamanho, a completude que essa tribo se tornou, né, referência para quem morava no norte. Mas o que acontece aqui é que Jacó,
que não enxerga direito, está enxergando pela fé que deve ser Efraim, o filho adotado e abençoado. E Deus, meus amigos, e é importante também que você, visitante, ouça isso, é que Deus, ele não pode ser manipulado. Deus não é aquele bonequinho de Santo Antônio, que antigamente o pessoal pendurava de cabeça para baixo, deixando ele de castigo, enquanto aquela pessoa não conseguisse um casamento. Deus não pode ser manipulado. Deus age livremente e de acordo com a sua vontade. Mas tem uma coisa que é engraçada, porque a gente, quando fala isso, mas a Vera mesmo, quando Deus bagunça os nossos planos, a gente vai lá e tenta descruzar as mãos dele, né? Não é assim não, Deus. Não é essa mão, não. Só está colocando a mão no lugar errado. Então, a gente precisa entender que ele é capaz de fazer coisas que vão deixar a gente desgostoso, como deixou a José. E ele, na sua organização, porque ele é perfeito, na sua organização, ele é capaz de bagunçar os nossos planos, para dar o melhor aos seus filhos. Ele faz com que pessoas saiam do seu estado, como é o caso da recém-chegada aqui, Jennifer, do Rio Grande do Sul. É capaz de tirar uma pessoa do Rio Grande do Sul, trazer para a Vitória, para aqui trabalhar. E nesses enfrentamentos de adaptação, há o sofrimento, é bem verdade, há a saudade de casa, mas o Senhor está preparando a sua serva para ser alguém mais madura na fé. Ela está crescendo como uma peregrina. O Senhor é capaz também de aquele emprego que você sabia que era seu, estava garantido, o seu currículo era o melhor, mas Ele é capaz de fazer com que essa porta se feche, e aí você não entende, mas lá na frente você diz, olha, o Senhor tinha algo melhor para mim, mas eu não enxergava, porque eu estou acostumado a ver diferente, eu estou acostumado a enxergar sinais diferentes, mais favoráveis, mas quando aquilo que parecia ser tão ruim para mim, mas aquilo ali Deus transformou em favor, em graça. E Jacó, quase terminando aqui, Jacó tranquiliza José, dizendo o seguinte, meu filho José, ele fala duas vezes, eu sei, meu filho. Né? Jacó como pai, ele está entendendo José. Ele não está sendo tão mau e cruel assim não. Meu filho, eu sei. Deus tem planos para Efraim. E Deus tem planos também para Manassés. E quero concluir dizendo que, se você é um cristão, você precisa dormir e acordar com a realidade de que a sua vida é uma peregrinação. É uma jornada. Quando o faraó pergunta a Jacó, qual a sua idade? Olha, o dia das minhas peregrinações, olha como é que ele responde. O dia das minhas peregrinações são de 130 anos. 130 anos. Mas o meu avô e meu pai peregrinaram o maior tempo. Eu sou o mais fraco aí. O mais fraco aí só viveu 130 anos peregrinando. E você que é jovem, que me ouve aqui, que deve estar bem assim, poxa, se eu soubesse que esse papo de hoje à noite aqui fosse falar de velhice, eu não teria vindo. Você não vai ficar tão bonitinho assim para sempre, não. As coisas mudam lentamente, sem você perceber. É assim com todo mundo. Enquanto você peregrina, enquanto você se aproxima do dia da sua morte, ou vamos traduzir assim, né? Do dia da gloriosa revelação, do dia que você
há de conhecer Jesus Cristo, você precisa lidar com a realidade que você precisa avançar, não só nos dias, não só nos aniversários, mas também na maturidade em saber o que é peregrinar. E da criança ao idoso, ninguém, gente, ninguém deve se esquecer, porque o próprio Paulo fala, aqueles que amam a sua vinda, é amar a vinda de Jesus Cristo. Aguardar a vinda de Jesus Cristo. Nem que com isso você chegue à velhice ou até mesmo morra. Mas uma mensagem aqui aos pais cristãos, né? Acho que eu estou um pouco empolgado porque essa é a minha realidade agora. Pais cristãos como Jacó, eles devem florescer bênçãos em sua casa. Mas isso não está dissociado de uma vida devocional, pais cristãos. Vocês devem incluir o filho de vocês na vida devocional e diária e privada de vocês. Não isentem seus filhos da sua rotina espiritual. E você, idoso, que me ouve ou que me assiste no YouTube, você ainda pode ser útil à sua família. Você ainda pode ser útil à casa de Deus. E se você não serve a Deus e tem medo de hora em outra, isso vem à sua cabeça, né? Vou morrer. Eu quero trazer para você uma breve mensagem tranquilizadora. Se você servir ao Senhor e entregar a sua vida a Ele, você vai descobrir que a vida não é um fim em si mesmo. A vida tem um propósito. E o propósito do homem é viver em Jesus Cristo até o dia que Ele volte. Isso vai fazer de você a pessoa mais satisfeita do mundo, entendendo que esse corpo que você hoje enxerga, ele vai ser transformado e para viver sempre com o Senhor na glória. Venha para Cristo, venha fazer parte desse grande grupo que se chama peregrinos. Que Deus assim abençoe você